Galera! Como vão vocês? Hoje o programa está mais do que especial. A gente vai falar um pouquinho de história. Por que história? Porque hoje eu estou aqui com o nosso amigo, irmão, Douglas Aprato. É isso mesmo, né, Douglas? Aprato, italiano. Douglas Aprato, sobrenome importante, uma personagem, figura impoluta, um historiador. Eu só ficar falando aqui quais são as qualidades e a ficha técnica desse gigante, que eu acho melhor ele contar pra gente aqui qual é a sua nomenclatura aí. Vamos fazer esse briefing aí pro pessoal. Alguém diz que eu sou o operário da história. Eu sou o operário da educação e da história. Eu gosto disso. Eu tenho um livro agora feito por um escritor sobre a minha vida, e ele está fazendo, e pediu o título, botou um título. Eu não gosto desse título. Qual é o título? Eu sou um operário da educação e da história. Por quê? Porque eu sou operário da educação, professor desde minha tenra idade, que eu dava aula para as famílias mais ricas, lá de São Miguel dos Campos, minha terra natal. E, além do mais, eu fiz a minha trajetória toda na educação como operário, trabalhador. Cheguei ao máximo, professor titular da universidade, doutorado, mestrado, pós-doutorado. Então, para quem não sabe, eu já sou vice-reitor do SESMAC hoje. Isso, né? muito bem. Mas eu também fui diretor. Você é vice, senhor? Sou vice-reitor. O reitor é o doutor João Sampaio. João Sampaio, pai. Né? Há quantos anos já o senhor está como... Olha, estou com o João há 22 anos, 23 anos, está completando 23 anos já. Que eu fui me bodas de prata quase. Bodas de prata, muito bem, eu adoro o meu reitor, é uma figura notável. Amanhã ele vai ser homenageado com o Centro Cultural, que vai ser o ambiente mais interessante para você fazer eventos, conferências, palestras, seminários, congressos. E João me trouxe, eu me aposentei, e para não ficar parado, porque eu jamais vou querer ficar em casa de chinelinho e de pijama, eu quero ação. Como já dizia... Ação, luz e ação. Já dizia Raulzito, né? O Raul Seixas, sim, né? Sentado no trono de um apartamento, com a boca escancarada esperando a morte chegar. De jeito nenhum. Eu vou morrer trabalhando, querido. Vou morrer trabalhando e trabalho intensamente o dia inteiro, né? E então eu alcancei na educação, né, esses patamares todos, tanto de formação acadêmica, mestrado, doutorado, pós-doutor. O senhor chegou ao ápice da formação, né? O senhor hoje é pós-doutor. Pós-doutor. Né? Então, título de uma nobreza hoje, né? Então, fui diretor muito cedo, diretor de Colégio Moreira e Silva, vice-diretor com Zé Márcio Maltalessa, que era à tarde, com Edmilson Pontes, que era diretor-geral. Fui diretor do Colégio Municipal, Rui Palmeira, lá no Vegel. Né? Fui na Secretaria de Educação, todos aqueles cargos, diretor do Departamento Estadual da Educação, secretário adjunto e chefe de gabinete por 3 gestões, e fui secretário de Estado durante o segundo governo do Divaldo Suruagi. Uma pessoa conhecida. Na universidade também eu fiz concurso, onde é hoje o campus Tamandaré, que funcionava ali, mas aí veio o Salgema, que é hoje a Braskem, a famigerada Braskem, que todos conhecem. Né? E aí eu fiquei na universidade, mas eu participei da fundação do SESMAC, eu era do Conselho Estadual da Educação. Eu participei, foi o padre Teófanes que pensou o SESMAC, o doutor João Sampaio foi a pessoa que viabilizou o SESMAC, né? Amanhã ele está recebendo o título de doutor honoris causa, porque realmente ele consolidou a instituição. O padre Teófanes criou, que era um grande visionário, e eu estou lá há 22 anos, muito satisfeito em fazer. Então, mas quando eu me aposentei da universidade, aí o João estava entrando no SESMAC com o Jaime de Altavilla, então ele foi me buscar, disse: olha, a gente está chegando, eu queria que você fosse encarregado da parte pedagógica. Eu disse: rapaz, eu saí da universidade já com plano B de aposentado, que era exatamente o ponto central, que era ali na Rua Valdomena, ali perto da Praça do Skate. Né? A gente fazia palestras, conferências, exposições de pintura, exposições de escultura, um movimento muito intenso. Eu estava feliz, porque eu já disse, só vou deixar de trabalhar quando a bichinha me pegar e me levar. Enquanto não tiver, eu estou lá firme. A bichinha da foice. A bichinha da foice, aquela miséria. Bom, mas então eu estou aqui já e faço
com amor, aliás, com amor só não, com paixão. Você sabe que eu ouvi uma história do senhor, Sim. que o pessoal comenta muito, que é o seguinte, que é uma das poucas pessoas que sai de casa com aquela satisfação de estou indo trabalhar. Ai, que delícia, né? Vou para a faculdade. Tem algumas pessoas que vai para o trabalho, já fica puto, né? Maria, eita, vou trabalhar, segunda-feira, reclama. Já ouvi do senhor que o senhor fica feliz na vida. Quando o senhor fica triste quando está em casa. O senhor é o contrário. Não, eu gosto de estar em casa. Eu gosto Sim, de ter um meu final de semana, na realidade, mas eu gosto do trabalho. Meu pai me ensinou. Meu pai era um trabalhador, um touro para trabalhar. Seu pai trabalhava com o quê? Não, eu ajudava papai na feira, né? Papai era feirante, ele tinha uma torda, chamava torda, né? E aí ele fazia feira. Desculpa a ignorância, o que é torda? Eu não sei. Torda é uma bancada, né? Entendi, é uma banquinha de... Aí eu fazia lá em São Miguel, lá na fábrica Vera Cruz, e lá na fábrica Sebastião Ferreira e na usina Sinimbu. Então eu ajudava papai até o dia que ele me chamou e disse, meu filho, eu quero falar com você. Eu disse, papai, eu fiz alguma coisa errada? Disse, não fez nada errado não, eu quero falar com você. Aí diga, você a partir de hoje não vai mais às feiras comigo, você não vai mais trabalhar na feira comigo. Eu disse, papai, o que foi que eu fiz? Não fez nada, já lhe disse, mas eu não quero que você tenha a mesma vida que eu tive, que eu tenho, eu quero que você tenha uma vida melhor do que a minha, que você seja um doutor, um advogado, um médico, tenha um título universitário e tenha uma profissão melhor do que a minha. Aí eu chorei muito e fui pedir eu só a minha gostava mãe. daquela Adorava. de estar ali naquele meio. O garoto, né? O menino, aquela ali, atmosfera. O clima de negócio é muito bom, né? Aí você entrega, vendia querosene, muito querosene, fazia... Naquela época querosene não tinha energia elétrica. Aquela interatividade com as pessoas, a gente fazia aí bem. a pessoa chegava, mais velha, né? Ô menino, como vai? E tal, você tá bem? Bababá. Me deu 1 quilo de açúcar, 1 quilo... Aí eu botava, ajudava papai recebia o dinheiro. E eu estava entusiasmadíssimo, né? Entusiasmado. Mas aí ele deu o freio de mão e disse, não, você não vai mais não. Você está gostando muito do que eu faço. E eu não quero que você faça. E eu... O senhor morava em Maceió? Em São Miguel dos Campos. São Miguel dos Campos. São Miguel dos O senhor é Campos. de São Miguel dos Campos? Sou de São Miguel. Sou Caeté. Caeté, com muito orgulho. Mas eu sou maceiense por adoção. E aqui a minha vida toda é maior em Maceió. Vou fazer 80 anos, no dia 4 de janeiro do próximo ano, mas eu saí de São Miguel, 15 anos, para a Casa do Estudante, para estudar, procurando aquelas pensões bem fuleiras. Casa do Estudante, mas nem existe mais, né? Existe. Mas existe a Casa do Estudante? Existe. Casa do Estudante secundário, que não existe, mas universitário tem ainda lá na Praça Sinimbu. Então, nas duas, aquelas pensões antes, que a Casa do Estudante era muito cotejada, era muito... Aí eu fui, primeiro ali na Levada, Palácio da Fume, ali na Praça do Martírio, e outros que tais. Aí depois eu fui para a Casa do Estudante, onde convivi com gente de toda a matiz, de toda a natureza, e aprendi muito. A Casa do Estudante me foi, de certa forma, uma grande universidade. Foi uma grande universidade. Porque aí você tinha gente de toda espécie. Né? Você aprendeu tudo de ruim e tudo de bom lá, tudo de bom lá. Casa do Estudante. Aí era da UESA, União dos Estudantes Secundários de Lagoa, né? Muito entusiasmado naquela época. Me chamaram até para ir para Cuba, cortar cana. Vou não. Aí os cabas ficaram, o pessoal que ia, por que você não vai? Eu não corto cana aqui, como é eu vou cortar cana em Cuba? Não, só para falar que está em Cuba. Aí o pessoal foi, quando voltou, foi todo mundo preso, né? Naquela época, durante Não, foi esse ano? 64. 64. Foi 63, 62. Aí eu digo, vou não. Estava no auge. Eu digo, vou nada, eu vou sair daqui para... Rapaz, você vai servir a revolução? Não, vamos fazer a revolução aqui no Brasil, mas lá em Cuba não, deixa os cubanos fazerem, né? Mas você viveu uma história, né? Aí todo mundo voltou, quando voltou, todo mundo preso. Eu fugi daqui para o Recife, na verdade, porque era casa de estudante, todo mundo, né, estudante era comunista, não precisava ser. Aí fugi, passei uma temporada lá no Recife, escondido na casa do meu tio, a Jadilau, né? Pediu asilo lá. Pedi asilo lá. Mas aí voltei, estudei e tal, porque eu procurei sempre ter a sensatez que meu pai
e minha mãe me ensinaram, né? Ser meio termo, né? Procurar exatamente ter essa temperança, embora tenha um temperamento forte, italiano. Italiano, é o traço italiano, é Seu forte. pai era italiano? Não, Sua avó minha era mãe, italiana? meu avô é italiano, o avô materno. Avô materno. Né? Bom, mas aí eu voltei e segui a minha carreira aqui. Aliás, eu... Só parece mesmo italiano, né? Eu sou parecido mesmo com meu Bem avô. parecido. Sou branquelo todo, né? Se Você soltar tá o senhor lá, queimado. passa bem batido. Eu já fui lá onde meu avô nasceu, onde tinha a família lá. Eu já fui lá da Itália. Qual o nome da cidade lá? Buona Bitaclo, lá na Campanha, perto de Nápoles, de Nápoles. Depois, abaixo de Nápoles. É litoral? Não, a cidade de meu avô não é litoral, mas é perto, né? Meu avô era operário naval. É técnico naval, ele construía embarcações. Então ele veio para cá, ele estava a guerra no século XIX, né? No momento desse ocaso do Império, começo da República, né? Estava havendo a guerra civil italiana e tal, e passava muita necessidade, a mãe dele passando necessidade. Uma época muito difícil. Difícil. Uma época muito Difícil, difícil. né? Foi uma época difícil da história. Da história, né? Aí houve uma leva muito grande, tanto que a Itália hoje, digamos aqui, é o Teve segundo... um êxodo italiano. No Brasil é o segundo país, se não me engano, o segundo ou terceiro. Acho que somos mais do que os Estados Unidos. A colônia italiana aqui é a segunda. Eu achava que era maior do que... Não, eu não sei. Achava que era maior do que os Estados Unidos aqui, não? Não, talvez Porque seja onde maior. você vai, você tropeça Talvez seja maior. no italiano, né? Talvez Qualquer seja cidade que você maior. vai, você tem italiano. É igual o cearense nos Estados Unidos. Onde você vai, tem um cearense. Eu vou para Paraíba, tem cheio de italiano. Você vai para o francês. Foram levas da imigração que veio para cá, muito dos Estados Unidos, né? Aí entrou a Cosa Nostra lá nos Estados Unidos, né? Entraram lá, mas muitos, né? Muitos italianos. Então, meu avô se fixou na Barra, veio para o Recife, ele ganhou um bilhete de loteria. Aliás, o bilhete de loteria que ele comprava sempre nos postos do mundo inteiro, ele viajou o mundo. Chegou no Recife, ele comprou como sempre fazia e ganhou um certo dinheiro. Sorte aí danada, ele decidiu ficar lá. Mas era um bom dinheiro naquela época? Ele conseguiu fazer o quê? Era tanto que ele montou um estaleirozinho lá na Barra São Miguel. A esposa morreu. Um estaleiro? Mandou. Mas o estaleiro não é um estaleiro grande, né? Um estaleiro de embarcações, né? Chamavam-se barcaças, chamavam uma série de coisas. Lá, meu avô, lá na Barra São Miguel, depois em São Miguel, ele foi pioneiro, portanto, da indústria náutica aqui, né? Aí veio para São Miguel, né? E lá ele se fixou. Eu tenho um sobrado grande de todos os filhos, e aqui a família, meu pai era Tenório de Albuquerque, papai se casou com minha mãe, e aqui eu não conheci meu avô materno, conheci o paterno, o pai do papai, mas ele tinha morrido. Ele era bem mais antigo. Quando é que o senhor veio para Maceió? Olha, eu vim em Maceió... A sua história se iniciou, obviamente. Em 62, no ano de 62. O senhor veio para cá para estudar? Para estudar, e aí tem a minha ligação com o Padre Teófilo, que foi o criador do SESMAC, João, o consolidador, Padre Teófilo. Que bom. Eu ia perguntar isso, como é que surgiu o SESMAC? Eu sempre fui curioso. Porque o idealizador do SESMAC. Foi o Padre E o que Teófilo. significa SESMAC? Centro de Estudos Superiores de Maceió, SESMAC. Digamos assim, como é que você chama em publicidade? É o nome... É a logomarca. É a logomarca, né? Isso. Bom, mas então eu vim para cá e fui para essas pensões, casa do estudante, e aí eu recebi porque o Padre Teófanes criou a Campanha Nacional de Educandários Gratuitos. A gente dava um pequeno dinheiro, depois foi educandário da comunidade, porque de qualquer forma era uma pequena contribuição. E aí o padre foi o responsável pela maior revolução educacional que este estado já teve, e com Felipe Tiago Gomes ele se estendeu para os outros estados. A Senec era uma potência. Muito bem. Então o padre criou um problema, porque, por exemplo, eu jamais sairia de São Miguel para estudar sem o ginásio. Não tinha condições, papai era feirante, né? E então o padre criou a Senec lá em São Miguel, como em Santana, em Arapiraca, em Maceió, em vários bairros aqui, Penedo, 80 e tantos ginásios e colégios o padre fundou. Então, quando esse povo terminou o curso,
ele ficou sem ter onde estudar. E normalmente eram pessoas, porque aí você tinha um problema, e o padre anteviu, que foi o trabalhador que não tinha condições de estudar durante o dia, que a Universidade Federal só tinha durante o dia. Aí o padre criou o SERMAC. O SERMAC nasceu de uma mente visionário, privilegiada, né? Visionário, um sujeito extraordinário. E o João Sampaio foi o grande aliado dele para concretizar esse SERMAC. As dificuldades foram muitas. Eu me lembro, no Conselho Estadual da Educação, que eu fui um dos relatores, com o Paulo Lima e o Dr. Moacir Teófilo, de Arapiraca, nós somos relatores do processo, já naquela época, um menino que vivia entre os doutores, que era dificuldade, existia uma resistência muito grande da própria universidade de você ter uma instituição que não fosse pública. Só que o SESMAC é uma instituição sem fins lucrativos, é uma fundação pública de direito privado. Foi assim que o Padre Teófilo e o Dr. João, ela não tem dono. O SESMAC não tem dono. O SESMAC é uma instituição pública, fundacional, pública, de direito privado, porque foi criada pelo prefeito João Sampaio. João foi um grande prefeito. Né? Criado pelo prefeito, mas quem idealizou foi o padre. Teófanes. Então, nós estamos seguindo essa trajetória brilhante. Devia ter o nome dele, deve ter algum auditório, alguma coisa tem, né? do nosso padre, tem sim. Necessário. E nós pretendemos dar o título em memória de doutor honoris causa a ele e fazer uma boa festa lá. Ele precisa, sim. Quero ser convidado, hein? Ah, sim. Bom. Então, me diga uma coisa. Quando é que foi que o senhor é historiador, né? Sou. E quando é que foi que o senhor, assim, o senhor estava no banheiro, estava caminhando, bateu a cabeça na árvore e falou, você é historiador ou não? Ou você foi indicação de alguém ou foi a própria vida que te empurrou para ser historiador? Veja bem, e quando eu cheguei aqui, eu precisava trabalhar. Meus pais não tinham condições de me manter. Meu pai era feirante, minha mãe professora primária. Minha mãe é professora primária do município. Nem um salário mínimo ela ganhava. Papai era feirante. Muito bem. Então, eu terminei o colegial no Colégio Guido, porque o padre, como tinha ele tinha um colégio Guido de Fongalã, que era um dos colégios mais tradicionais daqui, então ele dava 1 ou 2 bolsas para cada colégio que ele fundou, cada ginásio lá que ele fundou. Então, São Miguel teve 2 bolsas, fui eu e uma outra pessoa. Então, a outra pessoa, eu fui para o Colégio Guido, terminei o colegial, e aí vem o vestibular. E o que é que eu vou fazer no vestibular? Bom, minha mãe era professora, eu já ensinava lá ao pessoal mais, digamos assim, o pessoal mais abastado de São Miguel. Aí, aqui passei a também procurar um emprego para me manter, porque a casa de estudante, você tinha que comer, tinha alimentação, mas faltava dinheiro, o governo atrasava e a gente muitas vezes ficava com fome, ia lá para o Palácio dos Martírios, pressionar o governo para dar dinheiro, e então não podia ficar dias que a gente passava sem ter o que comer lá, os moradores. Tempos difíceis, né? Tempos difíceis, mas tempos muito bons. Né? Sim, tudo tem seu lado, né? Porque só foi aprendizado, só progride quem passa por tempos difíceis. Não é? Há um ditado muito interessante que se diz, né? Quem tem tempos difíceis fazem homens fortes. Tempos fáceis faz homens fracos. Não é verdade? Então, eu acho que isso é verdade. E tempos difíceis é muito bom, que seleciona um monte de coisa. Né? Seleciona amizade, seleciona quem não passou dificuldade na vida não sabe o que é, não é? Você se manter, é preciso que você passe para que você seja realmente uma pessoa aguerrida, que não tema, que vá em frente, né? O meu grito de guerra lá, o meu colega disse, avante, nós vamos avante, vamos, que é uma expressão italiana. Tem que criar calo. Tem que criar. Tem que criar calo. Eu fui para casa do estudante e aí eu me deparei. Bom, vou fazer economia. Naquela época, a medicina e o direito não tinham o privilégio que tem a economia. Era a época de Juscelino Kubitschek, era a época daquele plano de desenvolvimento, da industrialização do Brasil. Juscelino foi um grande presidente, né? E instituiu a Sudene. A Sudene, a Sudene que implementava
industrialização do Nordeste e tal. E então o economista, aí começou a formar os economistas. Então o economista, você começava no primeiro ano, segundo, no terceiro, no quarto, já recebia uma bolsa do governo da Sudene, para depois você ser treinado na Sudene, porque precisava de economista para exatamente fazer o quadro geral. Mas eu, quando cheguei lá, tinha a história econômica, que eu fui atraído pela história econômica e fui atraído também pelo salário, né? Embora eu fizesse concurso para Banco da Produção naquela época, fui aprovado, mas eu vi que não era a minha praia, e aí eu disse que a minha praia realmente era o ensino. Então, eu cheguei na economia e comecei a estudar história, que eu frequentava e gostava muito de história, né? E aí eu fui para fazer a criação da Dona Teônia, a delegada do MEC naquela época, era criar, não existia licenciatura, formar professores. Aí eles faziam chamado um curso de curta duração. Aí davam uma bolsa e davam livros. Olha, eu adorava livros. E a bolsa vinha a calhar, né? Aí eu entrei para o curso de suficiência, que era, né? Dona Paula Oeste e Dona Teônia, que eram a representante do Ministério aqui. Aí eu me submeti, fui aprovado, e então eu comecei a ter minha biblioteca, e fiquei encantado, e comecei a ter também assim, uma maior desenvoltura da aula. Aí eu disse, não, eu vou fazer educação, não quero mais não. Não quero mais não estou gostando, muita matemática, eu não sou dessa praia, eu vou sair. Aí saí, foi um rolo, e os professores, você é doido deixar de fazer economia para fazer educação, o professor não ganha nada, depois eu quero isso. Aí fiz, aí fui dizer a meu pai lá, meu filho, você enlouqueceu? Aí, olha, disse que economia é o curso que... Era a bola da vez. Era a bola da vez. Papai, eu não vou ser feliz. Aí a minha mãe, ele tem razão, isso. Tonzinho. Meu pai chamava-se Dona Tom. Ele tem razão, Tonzinho. O nosso filho está escolhendo o que ele gosta. Deixe ele fazer a coisa dele. Está certo. Gosta, aí fui e realmente nessa trajetória de trabalho, de procurar inovação, de procurar sempre, eu gosto sempre de coisa nova, não gosto de estar numa camisa de força. De ser historiador. Sim, aí de historiador. Então eu passei. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha, nessa época, uns 16 anos, 16, 17 anos. 16, 17, por aí. Muito novo. Bom, mas aí eu me dediquei à educação, eu já disse, eu não sei mudar um pneu. Se chamar, olha, quando eu tinha carro, agora fui proibido de ter carro, né? O João me proibiu, o João Sampaio. Mandei também uma filhinha, minha mulher também, meu filho, aí ele me deu motorista. E aí eu disse, porque efetivamente a vida é isso, é você... Mas o senhor não sabe trocar um pneu, mas sabe transformar pessoas. Ah, sei. Isso é que é a maravilha da vida, né? Isso eu sei. O senhor com sua habilidade. Gosto ser professor, transforma de professor, pessoas. gosto de ser gestor também de educação. Eu tive muitas experiências, não foi uma, nem duas, nem três. A minha vida toda foi de gestão educacional, né? Então, chegamos aí à minha parte. Fui até alvo de um balé da Maria Emília. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha que maravilha. A mente brilhante. Conta aí desse... isso é coisa... Não, isso eu não sabia. Aqui. Eu não sabia. O senhor foi um balé em minha homenagem. Uma homenagem. Homenagem, foi todo ano. Homenageado aqui. Fui homenageado, foi em cima da minha vida. Que legal. Aqui Uma Mente Brilhante. Contextualizando o professor Douglas Aprate Tenório. É esse que vos fala. Teatro Gustavo Leite, tarará, não é isso? Já teve, né? Já houve, mas legal, eu considero que foi uma das maiores honrarias que eu recebi na vida, né? Muito legal. Como é que foi esse... Olha, eu não sei. Eu fui surpreendido com a decisão dela e do marido do marido dela, o Fernando Gomes, é um médico conceituado, e ela, que é uma grande educadora, essa menina é extraordinária. E a Janine Aprate Tenório? É minha irmã, que faleceu no Covid. E tem uma outra coisa. Eu quase vou embora no Covid também, né? O senhor também passou apertadinho? Rapaz, olha, não sai apertado, não. Eu saí, a minha irmã a capa morreu. Preta e a foice chegou a passar lá, mas não chegou e pegou e disse, você agora vai. Você agora vai. Eu digo, vou nada. Aí eu fui aqui entubado, né? Fui dado quase como... que só chegou a ser entubado. Entubado quase 2 meses, né? Aí tive aqui na Santa Casa. Legal, gostei. Fui na Santa Casa, depois
a minha mulher teve assim, a presença de espírito, de dizer, está perdido, tá. Então eu vou levar, vou vender o que tiver e vou levar ele para São Paulo. Tinha uma médica famosa, a doutora Ludmila Já, que é uma sumidade, né? E era uma grande cientista na questão do Covid-19. Então a minha mulher pegou, eu já estava desacordado, eu acordei, dormia, amanheci aqui na Santa Casa e acordei 2 meses depois lá em São Paulo. E quase morro, realmente. Então, nem se lembra desse transporte? Não me lembro de nada. Me lembro, fui sedado, né? Você ficou quanto tempo? Quase 2 meses. Tanta gente, né? Entubado. Que se foi nessa Covid, essa Covid foi brincadeira. Deus, em primeiro lugar, minha mulher, e Cláudia, que é pedagoga, né? É o meu terceiro casamento, Cláudia Cristina. Vocês têm filhos? Tenho um filho, que é psicólogo, né? Está fazendo mestrado agora. Tem um neto, que tem meu nome, Seguiu Douglas Aprato. Estudos, muito Douglas bem. Aprato Tenório Neto, meu neto, que também faz Direito, né? Está fazendo curso de Direito. Minha filha também está fazendo Direito. E aí a vida é assim, a gente continua. É uma jornada, né? Uma jornada que um dia você interrompe, não por vontade própria. Nasceu, está na fila, né? Nasceu, já ganha uma senha. Então, eu vou fazer 80 anos, dia 4 de janeiro. Nasci em 45, na data do final da guerra, então, bons augúrios. O senhor nasceu no mesmo ano que meu pai nasceu, em 1945. Exatamente. Se ela tivesse vivo até hoje. Douglas é nome, minha mãe botou com meu pai em homenagem ao Douglas MacArthur, que era o general que assinou a rendição do Japão, e do Kirk Douglas, que era um grande ator, né? Ali. Do Douglas Fairbanks Jr., na verdade, antes, né? Que era Douglas Fairbanks, Kirk Douglas. Então, estou aqui. Em plena atividade. Em plena atividade, estou vendo aí. Todo para frente e continua aí. Você viu a capa? Continua à frente. Como ficou o Erdogan? Eu só quero uma capa. O senhor, além de ser historiador, também é escritor? Sou. O senhor tem quantos livros hoje? Olha, eu tenho 36 a 37 livros. Eu nem sei mais. Tenho 36 a 37 livros. Tá vendo? Espero chegar aos 40. Né? Eu espero chegar nesse nível aí. Me conta um pouquinho desse livro. Olha, a imprensa... Alagoana no Ocaso do Império. Esse foi o último, foi lançado agora. O Ocaso do Império. Esse foi lançado agora em agosto, julho, agosto, né? Está fresquinho ainda. Já está esgotado, praticamente. E aí é o seguinte, quando eu fazia o mestrado em Recife, em 1972, eu estava... aí teve uma disciplina chamada Metodologia da Pesquisa. Então, o professor Armando Sotomayor, que era o coordenador do curso, levava os alunos que vinham de todo o Nordeste, todo o Norte, e muita gente do Sul até, para o arquivo público. E era o Mauro Mota, aquele grande poeta, foi da Academia Brasileira de Letras, que era o diretor. Então, o Armando eu estava, inclusive, muito apaixonado pelo tema da navegação a vapor, que foi um grande momento, né? Século XX, o Dom Pedro II foi um camarada muito... trouxe muitos benefícios modernizadores para o Brasil. Tecnologia, se chamava naquela época tecnologia. O telefone ele trouxe. Ele queria, os americanos, ele passou lá um mês nos Estados Unidos, os americanos queriam que ele fosse candidato a presidente, porque não podia ser rei, né? Ele fosse candidato a presidente. Foi uma grande figura, o Dom Pedro II. Muito bem, então, eu estava pesquisando sobre as companhias de navegação a vapor, a pernambucana e a baiana, mas aí me deparei com um baú, né, com o padre Pedro, que ia comigo, um baú enorme, cheio de jornais de Alagoas que não tinham aqui. Né? Aí eu fiquei encantado. Aí larguei para lá aquele meu projeto de navegação a vapor e me concentrei aí para fazer essa disciplina, metodologia da pesquisa. No que o senhor faz de melhor, que é ser o historiador e pesquisa, e o senhor chegou a esse livro hoje. Aí eu fiz esse trabalho como um trabalho escolar, como um trabalho acadêmico. Só que, como naquela época não tinha nem máquina elétrica, era aquela máquina pé de boi. Aí eu cheguei a fazer curso de datilografia. Eu também. Cheguei a fazer curso de datilografia. O dedógrafo, nunca fui um datilógrafo como o João Azevedo e outros camaradas que eram bons. Eu fui dedógrafo, mas eu fiz. Se perdeu
Eu nunca... Aí me separei, depois a minha mulher morreu, casei de novo, aí você vai para uma casa, vai para outra e tal. E hoje é o grande problema da memória, eu acho que internacional, não é nacional nem alagoana. Esses acervos ficam onde hoje? Esses jornais mais antigos, toda essa Olha, essa esses jornais estão lá no fez. arquivo público, mas o nosso Instituto Histórico tem um acervo valioso. Se você... Quando você fala o nosso, você fala do SESMAC. Não, o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. O SESMAC tem a sua biblioteca, que é uma biblioteca extraordinária, mas o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, que é dirigido pelo Jaime de Altavila. Onde fica? Fica ali na Ladeira do Brito, na famosa Ladeira do Brito, no sim, começo. Sim. Tem 150 anos. Só 150 anos. Só eu fui o último a saber que é lá, né? Porque tem 150 mas anos. Mas lá você tem material excepcional, inclusive de jornais. Vou fazer uma visita. Vá fazer. Eu gosto dessas coisas. O Jaime merece uma entrevista, que ele é um grande administrador. Trabalhei com ele na Secretaria da Educação e trabalhei com ele no SESMAC. Né? Vamos anotar esse nome aí para trazer Jaime de Altavila. Já está. Mas ele é uma figura notável. E o Instituto Histórico tem um acervo fantástico. Por exemplo, acervo de negros, né? Acervo da escravidão. Tem o que não tem lugar do Brasil tem uma coisa. Como foi a escravidão aqui em Alagoas? Olha, foi como em todo o estado. Você era o sustentáculo da lavoura, como chamava a economia da lavoura. Já se plantava cana, obviamente, naquela região. E muito cana. Então, quem cuidava da agricultura, da lavoura da cana e da lavoura do algodão e da lavoura de qualquer outra coisa, era o escravo. Comprava-se o escravo como uma peça. O escravo era como, digamos assim, um trator, como uma peça. Né? Era chamada peça mesmo, peça. Eu quero vender tantas absurdo, peças. Né? Aí se trocava, né? Se morria, não tinha nenhum tipo de sentimento ali, né? Não. Que absurdo. Uma história muda, assim, né? Então, a escravidão esteve aí. Aí você ainda tem exatamente aí a escravidão, porque só cessou em 88, embora as sequelas da escravidão continuaram, só nos tempos de hoje. Isso é uma coisa internacional, né? Essa questão da discriminação racial, essa coisa toda. De forma que... É ridículo isso, né? A gente pensa no século XXI. É ridículo, mas graças a Deus que o século XXI tem muita coisa, século XX e XXI tem muita coisa ruim, guerras, né? Bomba atômica, etc. E muita coisa ruim. Parece que está violência, violência muito grande. Mas tem coisa muito boa. Assim, lógico. Né? Então, a gente tem que ver também que todas as épocas teve coisa ruim e coisa boa. Então, nós temos hoje, por exemplo, né, o ChatGPT, a inteligência artificial, vai ser motivo de uma grande palestra amanhã. E uma grande revolução. Porque eu estava vendo uma apresentação de uma pessoa, que eu... Desculpa o nome, que eu esqueci, mas ele mostrando como ele conseguiu escrever um livro... Em 15 minutos, ele deixou um livro todo pronto. Agora você tem que fazer... Lógico que é uma coisa muito orgânica ali, não é uma coisa que tem vida. Não, mas é uma coisa qualquer... Veja bem, eu fui convidado para fazer uma palestra sobre a maçonaria. Então, você é maçom? Não, sou não. Meu neto é que é da juventude maçônica, né? Meu neto, Douglas Aprato Neto, é da juventude maçônica. Meu avô era grau 33. Sei nem o que significa. Não sou não, nunca fui não. Mas aí eu fui chamado para fazer uma palestra sobre a maçonaria. Aí eu fiz a pesquisa e tal, a origem da maçonaria, como ela se desenvolveu, etc, etc. Mas eu queria saber dos maçons famosos da história do Brasil. Tipo Tiradentes, tipo José Bonifácio, Tiradentes era maçom. Dom Pedro I, Dom Pedro II, Duque de Caxias. Todos maçons. Os maçons, todos maçons. Né? Gonçalves Ledo, o pessoal da conjuração, da rebelião dos alfaiates, da rebelião da Revolução Pernambucana, todos maçons, os dirigentes, da Confederação do Equador, todos maçons. Então eu queria saber a loja desses líderes que fizeram a história do Brasil. Né? E também dos presidentes da República. Dos presidentes da República. O senhor consegue citar todos os maçons, presidentes da República? Olha, está no GPT, está tudo aqui. Se eu abrir aqui, você tem tudo. E as lojas... Tem vários presidentes, então, que foram maçons? Vários. Jânio Quadro, Washington Luiz, vários, está aqui. Aí, resultado. Aí eu não precisei
de maçons do Império, líderes maçônicos do Império. Aí, líderes maçônicos da República. Você tem que ir para uma biblioteca, Meu procurar, Deus, ou você faz em segundos pelo chat GPT. Mas, evidentemente, que eu trabalho sobre a maçonaria, eu tive que robustecer com a minha pesquisa nos livros, porque o livro continua sendo uma coisa fundamental. Então, a gente não vai nunca substituir o livro. E continuo leitor do digital e continuo leitor dos jornais e das revistas impressas. Né? Agora eu estou vendo aqui que o livro que o senhor escreveu, que é a imprensa alagoana no Ocaso do Império, ele tem uma forma coloquial das palavras como se falavam antigamente. Sim, né? Exatamente. É isso que eu achei legal aqui, tipo os progressos mentais, né? Mentais foi Joaldo Cavalcante. Quando ele soube, Joaldo Cavalcante, secretário de comunicação. Sim, secretário de comunicação. Aí ele mandou... Grande Joaldo, um abraço. Grande Joaldo. Aí ele mandou assim, diga o Duque, eu quero publicar esse livro. Ele soube que esse amigo que encontrou o Cícero Pérez disse a ele, o Douglas, eu quero encontrar... Eu disse, tá certo, ligou para mim, Douglas, eu quero publicar esse livro no dia da imprensa. Eu digo, pois não, está à sua disposição. Aí eu entreguei a ele, aí veio a questão da pessoa que ele deixou, disse, olha, agora a gente vai ter que substituir as palavras, ninguém vai ler. Disse, não permito, não autorizo. Vai se manter a mesma coisa, porque as pessoas têm que saber como era que se escrevia e que se falava naquela época. Entendeu? Legal. Então tá aí, e dá perfeitamente para você. Agora, você sabe que tem um pouco de diferença, mas a gente tem que aprender também. Sim, lógico. Tudo. Sabe o que eu fico pensando aqui, doutor? Você imagina se a gente pegar uma pessoa dessa de 1878, sim. E essa pessoa, por algum motivo, chega aqui hoje na nossa... Isso aí é no nosso 2024. Isso aí é o turno do tempo. É o turno do tempo, exatamente. O turno do tempo. Você imagina uma pessoa dessa, como ela ia ficar impressionada com a forma com que as pessoas falam, conversam, se vestem. Já pensou? Vem passando essas meninas de roupa de academia. Fiz uma coisa agora. Nessa época que eles falavam... Tem um colega seu da área de comunicação que colocou a inteligência artificial, porque eu, por exemplo, eu fiz um livro de postais, sobre os postais de Alagoas, né? Postais de Alagoas, e tive em vários lugares. Quando eu era criança, eu colecionava selo, não sei nem onde está isso. Aí ele fez o seguinte, ele fez uma coisa fantástica. Ele pegou a inteligência artificial e botou as pessoas andando pela Rua do Comércio, andando em Bebedouro, andando em Penedo. Pegou fotos antigas e transformou aqui como se fosse a pessoa andando. Entendeu? Comprando. Maravilhoso, né? Para que ninguém tá bombando naquela época, né? Que coisa fantástica, né? Você veja que a inteligência artificial oferece muitas alternativas, muitas oportunidades. Doutor Douglas, eu estou vendo aqui que o senhor é um defensor da imprensa livre. Sim, absoluta. O senhor hoje vendo o atual cenário que a gente vive no contexto político, no contexto jornalístico, o senhor vê hoje como a imprensa... Com que olhos hoje o senhor vê a imprensa no Brasil? Olha, eu vejo a imprensa no Brasil como eu vejo outras grandes atividades que nós vivemos, né? Por quê? Porque a imprensa, geralmente, hoje, são grandes conglomerados. Você vai ver aí que a maioria são jornais pequenos, semanários, que isso era uma fase. Hoje são grandes, né? A Folha de São Paulo, enorme, né? O Globo, enorme, a TV Globo, enorme, né? A TV Bandeirantes, enorme. Então, onde ficam os pequenos jornalistas, os pequenos jornais? Então, você está fazendo um trabalho de comunicação aqui, que é um trabalho que outrora era de jornal. Então, você está fazendo. Mas você... Na verdade, o que eu tenho feito aqui é dar voz a quem não tem voz. Sim. Não quer dizer que a pessoa não tenha voz e possa falar, mas às vezes a pessoa... Então, a gente chama alguém que não tem voz para poder explanar o que ela pensa, o que ela fala, e aqui a gente deixa o microfone e aí, pode falar o que essas quiser. grandes corporações, elas impedem essa livre expressão. Dedo no suspiro. Não é? Porque elas fazem o que é a diretriz dela, não é a diretriz. Muitas vezes não ouve a outra parte, porque a imprensa tem que ouvir uma parte, tem outra, etc. Então, é o que é. A gente tem, por exemplo... Além de parte da imprensa, a gente tem, por exemplo, viés político. Né? Viés político. Tem um viés político, ideológico, político, né? E não é correto. Claro que os jornais aí também têm aí você tem a sua tendência também, mas eram fracionados.
né? Era pulverizado. Um repórter hoje, o outro que era mais tendencioso, queria puxar a sardinha para um outro, mas num contexto geral não pulverizado, tinha não tinha essa força, esse gigantismo que tem os grandes conglomerados que existe nas indústrias. Se a gente verificar, por exemplo, né, hoje a gente está vendo o problema da Starlink, do que mais? Do antigo Twitter, do Twitter, etc., dessas coisas, Facebook. Esse é uma força considerável, né? E muitas vezes ele joga, né? Ele sabe quais são os meus gostos. E é pior. É aquilo que o H.G. Wells, nem outros grandes escritores que tiveram essa premonição, foi muito além. Então, ele sabe o que você gosta. Você usa Perderemos o celular, nossas liberdades. Mal você sabemos usa o celular, que já perdemos ele a nossa sabe liberdade. dos seus gostos, sabe tudo. sabe dos seus hábitos. É só você falar, eu estou precisando de ir para o Rio de Janeiro, rapaz, amanhã que você começa a receber coisa do Rio de Janeiro, passagens aéreas e tudo, papai, você começa a receber sua passagem aérea. Isso, de certa forma, é uma coisa que ele empobrece a vida e ele deixa o cidadão numa situação de submissão ou subserviência a esses grandes. Qual é o Elon Musk? Como? Né? Que força ele não tem, né? Os outros, que força. É claro que a gente... Aí você tem exatamente os grandes conglomerados, o UOL, né? A Folha, né? etc, e aí você tem New York Times, a CNN. Você vê que a CNN, ela toma partido, né? Ela é anti-Trump, né? Você vê claramente, mas... Quantas pessoas percebem isso? Quantas pessoas percebem isso? Só pessoas como eu e você, que a gente tem uma certa experiência, a gente vê que há que tem a sensibilidade. Uma tendência de estar naquele viés, né? Não é uma imprensa livre que a gente gostaria que fosse, né? Então, tem essa questão da imprensa é assim. Né? E daí porque os programas que exatamente fazem essa enquete e esse balanceamento entre um que pensa de um jeito e outro coisa são fundamentais. A gente tem que estar atrás desse povo. Né? É verdade, é verdade. O senhor trouxe alguns livros, obviamente, o senhor escreveu quase 40 livros, não ia ter como trazer 40 livros aqui, né? Mas o senhor trouxe também aqui é a minha vida. A quinta edição. Editora Sesmac, né? Sesmac tem uma editora, tem uma editora, tem. Então a editora tem uma galeria de arte. Não, se eu quiser... Eu não estudo no Sesmac, né? Mas se eu quiser que ele publique meu livro, a editora Sesmac pode publicar o livro? A editora pode publicar, vai para o conselho editorial e a gente... Né, normalmente, obviamente, né? Normalmente o autor dá uma parte, né? O SEMAC dá outra, mas normalmente dá uma parte, mas tem que ir para o conselho editorial, porque como editora universitária, nós estamos ligados à Associação das Editoras Universitárias, que elas têm parâmetros para isso. Eu não posso, por exemplo, chegou um livro sobre que não está dentro do espectro acadêmico, então a gente tem que verificar isso, mas normalmente se quase tudo está, né? Acadêmico, obviamente, Exatamente. Aumenta esse ar um pouquinho aí, meu querido. Agora, esse livro aqui. Vamos falar um pouquinho aqui da tragédia do populismo. Esse o impeachment de Muniz Falcão. Esse livro foi minha tese de doutorado. Esses meninos novos aí que nos bastidores nem ouviu falar em Muniz Falcão. Olha, esse foi na avenida, Muniz Falcão. Foi o primeiro impeachment que foi levado a cabo no Brasil. Não houve um de Floriano Peixoto, mas os cabas se recolheram. Esse impeachment foi na época da ditadura? Não, isso foi lá em 57. Desculpa a ignorância. Não, 57, né? Mas foi em 57. 64 é onde teve o regime militar. 57, muitos anos antes. Então, isso aqui foi exatamente a história de um governo que foi muito pressionado, foi muito tenso, né? Por quê? Porque o Muniz Falcão era um pernambucano, foi o primeiro delegado do trabalho que teve em Alagoas. Quando se instituiu o Ministério do Trabalho, por Getúlio Vargas, então começou o Ministério. Ele mandava, então, o Ministério do Trabalho. Para quê? Para evitar que tivesse que trabalhar aos domingos, os feriados, os dias santos, né? Que tivesse
salário mínimo, carteira, etc., essa coisa. Então, ele implantou isso. Foi muito pró ao trabalhador. Sim, né? isso Getúlio, né, Vargas. E o Muniz foi um delegado do trabalho, era um pernambucano de Oricuri, né, que ele era sargento do Exército, e foi nomeado, era getulista e foi nomeado para a Delegacia do Trabalho. Então, o que é que ele fez? Rompeu grilhões seculares, né? O cortador de cana, o trabalhador do comércio, fechar o comércio ao domingo, foi uma greve danada. Né? Então, ele foi odiado pelos patrões. Né? O que é que aconteceu? O governo dele, ele tomou posse, mas a tensão muito grande, e a Assembleia decidiu, como no governo Muniz houve algumas mortes, mas isso sempre tinha a morte do governador passado, Arnaldo de Mello, do Silvestre Pério, que também tinha muita violência, do Irmad de Guamonte. Então, mas a dele teve, mas ele era um homem pacífico, mas teve um crime de um deputado lá em Arapiraca, a briga paroquial da Arapiraca. Então, ele foi empichado, ou impeachment, e esse livro foi uma tese de doutorado minha na Universidade Federal de Pernambuco, a primeira tese de doutorado lá da universidade, exatamente contando essa história, como foi esse governo, como foi aí houve tiroteio, o exército botou barricada, os deputados botaram barricada, os governistas vieram com metralhadora de lá, metralhadora de cá. Foi um faroeste urbano, né? Uma espécie de faroeste. Uma guerra civil. Aí o exército desceu e tal, foi morto, gente morreu, gente ficou ferido. Vai dar um filme, né? Dá um filme, já tem vários filmes. Esse livro aqui dá para virar um... Vamos botar ali. Então eu mostro como foi isso aí, e estou deixando aí com você, para você ler, viu? Tá certo? Obrigado, agradecido. Mas você vai ver, isso foi um divisor de águas na história da Lagoa, depois desse impeachment. Então, era autografado, hein? Tá bom. Depois desse impeachment, houve, o Teotônio Vilela participou disso também, né? Aí refluíram as tensões, porque foi um negócio foi capa de New York Times, de Correio de la Sera, de jornais britânicos, né? O mundo todo acompanhou isso, porque não se tem muito impeachment, né? Foi o primeiro impeachment. Nós temos aqui o impeachment da Dilma, né? O impeachment da Dilma, tivemos do Fernando Collor também, mas esse foi o primeiro impeachment no Brasil. Você escreveu algo sobre Fernando Collor, não? Não. Uma história boa também, né? História boa, mas... Olha, eu agora eu pretendo escrever meu último livro, que é um livro sobre mapas históricos, importante, Alagoas. Mas eu fico sem tempo, né? O Sermac não me toma tempo, porque, por exemplo, eu fazia na FAPEL, todo ano fiz 16 calendários na FAPEL, os mais variados possível. Calendário sobre as casas grandes, calendário sobre a arte religiosa, calendário sobre cartões postais, calendário sobre o Instituto Histórico, os acervos do Instituto Histórico, calendário sobre o Rio São Francisco, calendário... E aí, eu fiz 16, mas eu ia em pesquisa, ia para o interior, fotografava e tal. Eu tinha muito trabalho, não se fazia um calendário aqui. Todos esses calendários viraram livros, certo? Porque, como eu fazia a pesquisa, eu transformava em livro esses calendários. Mas eu não tenho mais... Aí eu deixei há uns 6 ou 8 anos atrás, eu deixei isso, não tem mais condições. Eu ainda fiz um último, né? O pessoal da FAPEL ainda fez, mas eu não tenho mais condições. Não se faz pesquisa, né? Mesmo com o chat GPT, sem ir às fontes, sem ir ao interior, sem ver a memória oral, né? Porque muitas coisas você tem. Por exemplo, eu fiz sobre as vilas operárias. Então, é um assunto que eu gostava muito, porque eu vivia as vilas operárias, embora não tivesse sido operária, mas era uma espécie de operária, eu vendia para eles, né, com o papai. Então, conheci muito o orgulho operário, de ser operário, ter a carteira, né, receber o salário no final do mês, isso é uma coisa importante. A mulher independente, a independência da mulher começou com as vilas operárias, em Alagoas. Não foi nada, foi a vila operária que a mulher trabalhava junto com o marido, só que ela era muito mais habilidosa, ela conseguia ascender
dentro da fábrica Sebastião Ferreira, ou da fábrica Vera Cruz, mais do que os homens, porque ela é mais sensível, né? A máquina é muito sensível, o homem é mais estabanado, e ela recebia o dinheiro. Inicialmente, os homens pegavam o dinheiro e, não, dinheiro, eu sou dono da casa, eu vou colocar. Mas, em certo momento, ela dizia, peraí, que história é essa? Você ganha o seu dinheiro, eu ganho o meu. E você fica com o meu? Não, eu quero o meu para minhas coisas. Aí, isso começou os disquites, não havia divórcio ainda. Então, existia o disquite. Né? A palavra feia, né? Disquite, era o disquite. Então, começou exatamente a liberdade da mulher para fazer as coisas. Começou aí, e esse livro meu, sobre as Ilhas Operárias, né, é exatamente sobre isso. Então, eu tive que ir lá a São Miguel, tive que ir a Sebastião Ferreira, que eu conhecia na minha época, né, tive que ir a Delmiro, que foi a primeira Vila Operária, né, Delmiro Gouveia, lá em 1912, né, lá. Teve aqui Vila Operária, tive que ir a Rio Largo, tinha 2 operárias, Fernão Velho, e então nós fizemos o livro, o Algodão e as Ilhas Operárias. Mas isso leva tempo, muito tempo, não é tempo. Para você fazer um livro, leva tempo. E então, eu trabalhando no SESMAC, são muitas coisas, pós-graduação, graduação, estrito senso, palestras, eventos, administração. Então, não posso realmente fazer. Então, os calendários acabaram. 16 calendários que se transformaram em 16 livros. Certo? Caraca, que maravilha, que maravilha. O senhor é uma história viva, né, doutor Douglas? Sou um operário. Sou um operário. Vai escrever mais livros? Olha, vamos ver, se tiver tempo, né? Hoje não tenho tempo, aí não posso. Mas esse das fotos, sim, porque está todo armadinho já. Esse está pronto, esse tá pronto. E tem um livro sobre a minha vida. Isso que eu ia falar, cadê o livro sobre a sua vida? Mas não, sua aí biografia. Eu não vou escrever, não. Ou autobiografia. Eu quero que outro escreva para mim, mas está pronto. Estou vendo aí. Não vai faltar gente, né? Com a fato, Não vai faltar gente para querer escrever a sua história, né? Mas é uma história muito bonita. Eu gostei quando eu estava lendo. A gente, na hora de buscar o convidado, a gente sempre pesquisa antes. Quando eu li sobre a sua história de vida, eu achei muito bonito. Desde o seu início lá como um garoto, como filho de comerciante, na luta. Gostei muito da atitude do seu pai, de dizer que não, o senhor agora vai estudar. E ele foi lá e estudou. Meu querido realmente pai. Você vê que a decisão dele foi bem assertiva. O senhor hoje tem... Graças a Deus. Bastante se eu vivesse outra vida, eu queria ter os mesmos pais que eu tive. Uma professora, Dona Nisa, que era Dona Nisa, que formou gerações lá em São Miguel, e meu querido pai. Minha querida mãe e meu querido pai, que eu lembro sempre com muita saudade. Que maravilha. E muita emoção. Emoção, lógico, né? Afinal de contas, o senhor é filho único? Não, tive mais três. Eu tenho meu irmão Sebastião, que é dentista, minha irmã Rosa, que é professora, e é casada, tem filho, meu irmão também, Sebastião, que é dentista, e a minha caçulinha, que morreu, o Covid levou. Né? Mas é assim, a vida nos prega peças, né? Às vezes... Não conseguimos levar, mas conseguiu levar ela. Ela também ficou na mesma situação? Ela morava no Rio com a filha. Tinha uma filha, Silvia, que é advogada, uma advogada muito bem sucedida no Rio, morava já com ela. Mas ela pegou esse miserável desse Covid, ele derrubou muitas vidas, né? Muitos amigos, familiares, mas é isso mesmo, aqui estamos, avante, como dizia meu avô, avante, vamos à frente, né? Doutor, tem mais algum outro projeto de vida ainda que o senhor queira fazer? Não, eu estou satisfeito. Viajar o mundo, sei lá, velejar, fazer alguma coisa, plantar uma árvore. O senhor já plantou uma árvore? Eu tenho 86 árvores plantadas lá na minha casa. 86. Porque lá na minha casa eu vendia, papai. Na casa, as casas antigamente tinham quintal grande. Então, papai tinha abacateiro, mangueira, cajazeira, e aí vai. E laranjeira e tal. E aí eu tirava com meu irmão, né? E aí papai me ensinava a plantar, papai gostava, tem uma hortinha também que ele tinha. Eu tenho horta lá na minha casa e eu plantei araçá, eu plantei bananeira, as bananas são maravilhosas. Eu plantei laranjeira, plantei pinha, plantei abacate, fruta-pão, eu tenho 86 que eu plantei. Reguei e cuidei. Então, todo dia a minha empregada sai, eu vou também, quando chega o final de semana, durante a semana não tem, mas eu vou
colher umas frutinhas, pitanga, acerola, entendeu? Você sabe que para um homem ser completo, ele tem que fazer o quê? Né? Escrever um livro, plantar uma árvore e ter um menino, né? Então o senhor já está completo, né? Mas sempre aparecem coisas novas, Não, né? lógico, A vida, lógico, a gente tem lógico, que ver a lógico. vida plenamente, a família, cuidar dos filhos, dos netos, os amigos, que são E importantes aproveitar também. a trajetória, E né? aproveitar. Às vezes a pessoa luta. Eu conheço o mundo quase todo. Ah, o senhor já viajou muito, Irã, né? já conheço. O senhor já foi no Irã? Já. Coreia do Norte foi um dos primeiros brasileiros aí ao Irã. O senhor foi na Coreia do Coreia do Sul, Norte? Coreia do Norte, estive perto, não entrei, quer dizer, eu entrei no turno, mas não fui ariano, que eu não ia levar um tiro. Coreia do Sul, Japão, Malásia, conheço o mundo inteiro, a Europa toda, o Caribe inteiro, todo ano, na Semana Santa, eu ia para um país do Caribe, ia conhecer uma ilha, conheço a América Central toda. Doutor, o senhor que viajou, Sim. quando o senhor viaja, por exemplo, o senhor conheceu ali Malásia, né? Conheceu vários lugares maravilhosos, obviamente conheceu praias maravilhosas. Mas África do Sul. África do Sul também foi. Líbia. Conheci a África, Marrocos, conheci a Europa. Marrocos. Eu fui para Marrocos, inclusive na Nassau, quando eu me formei em gastronomia, a gente foi fazer um curso de extensão em Portugal e Marrocos. Portugal. Um curso lá em. Ocorre todo ano. Eu gosto. Portugal, Já esse ano, né? esse ano Portugal esse ano já tive duas nossa. vezes em Portugal. Só esse ano? Esse ano teve duas vezes. Ora, pois, né? Já virou. Eu adoro aquele lugar. É legal. Tem muita cidadezinha super romântica ali, né? Muito. Mas a Itália pitoresco. também é encantadora, né? A Itália é encantadora. A Espanha também. Né? Eu gosto. A Rússia, tudo isso eu conheço. Ucrânia, tudo. Gostou da Rússia? Gostei, é linda. A Rússia é linda, muito bonita. As partes assim, é tudo meio. É. Uma cor só assim, meio cinza, meio Não, sol. mas é né? bonita. Moscou é aquela cidade que é a Veneza. A Rússia é maravilhosa. Lá que era Leningrado, hoje é São Petersburgo. Aliás, foi São Petersburgo durante a Revolução. Linda, maravilhosa. Né? Eu conheço o mundo quase todo. Os países bálticos ali, tudo. Aproveitei. O senhor muito bem. aproveitou bem a vida, né? Muito. E vai aproveitar Continua muito aproveitando mais. mais. Né? Não, estou aproveitando, continuo aproveitando. Continuo aproveitando. Viu? Doutor Douglas, só tem alguma nova janela de oportunidade que o senhor queira falar? Olha, eu hoje... Tem novos cursos no SESMAC, por exemplo? Temos. Nós estávamos hoje discutindo doutorados. A gente tem mestrado, tem um doutorado em biotecnologia, estou querendo ver um doutorado em psicologia, se é possível, doutorado em saúde. Eu, por exemplo, sou formado em administração. Eu posso fazer um uma pós-graduação em outra área? Nós temos... Por exemplo, em psicologia. Nós temos eu fiz doutorado em psicologia com a Mackenzie. Eu trouxe o primeiro doutorado... Mackenzie é de São Paulo, né? Eu trouxe com a Mackenzie o primeiro doutorado em psicologia aqui em Alagoas. Né? Nós fizemos. Como também fizemos um doutorado em letras com a Pontifícia Universidade Católica. A gente tem um programa de levar nossos alunos para o exterior, era com o Santander, mas houve o Covid, está voltando, segundo eles, está voltando agora. Então, estou sempre... Olha, a minha mulher disse, você pare. Eu digo, não, eu não posso, eu gosto de estar aí pensando, por exemplo, eu já fiz a programação toda do próximo ano. Já fiz toda agora, né? Então, já fiz a programação do que eu vou fazer no próximo ano, lá no SESMAC, né? É livro, eu quero fazer meu livro sobre fotos, sobre mapas antigos de Alagoas. Então, eu estou sempre, mas gosto de praia, de futebol, de ver o meu Flamengo, que coitado está numa situação deplorável, o meu CSA também. Né? O senhor é torcedor do CSA, hein? CSA, sempre. Mas se o CRB jogar com qualquer time fora de Alagoas, eu sou CRB. Mas o senhor sabe que eu torço pro América de Minas Gerais. Ninguém nunca vai brigar comigo, né? Eu torço pro Coelho, né? Coelho, mas é isso. Mas então, estou aqui, estou sempre projeto. Tenho a minha agenda, deixei a agenda lá no carro, mas estou sempre, tá vendo? Vejo uma ideia, leio muito, acordo lendo,
ao dormir, vou ler, encerro também, desligo o celular. Não gosto Sim, de tudo tem atender sua à noite. hora, né? Não, tudo tem Doutor, sua hora. Andar. o senhor faz caminhada? Todos os dias. Que maravilha. Todos os dias, sempre. Morava aqui em Ponta Verde. Tem essa molecada nova que não caminha nem só, vai tudo de elevador, vai de carro, vai. Tem um cara da batata de perna enorme. Aí, de tanto caminhar, né? A caminhada é longa, né? O trajeto foi longo. O Covid me sugou a batata de perna. Mas daqui a pouco voltou tudo. Você emagreceu muito, né? Obviamente, tem emagrecido bastante. Muito. Eu já tive câncer, um câncer de intestino. Estou remido, né? 11 anos, 12 anos. Tenho prótese na perna esquerda, na perna direita. Isso aí foi a herança do Covid, né? Mas você tem uma prótese na perna? A esquerda e na direita. Foi o Covid que corroeu a junção, eu tive que botar prótese. Na esquerda 1 ano, na direita o outro. Eu também tenho nas duas, mas o meu foi um acidente de moto. Foi? Igual um Robocop, eu tenho 64 parafusos. Eu sou um homem de ferro, né? Somos uns homens de ferro. Mas eu sou um homem de ferro em todos os aspectos, né? Saudável, acordo cedo, durmo cedo, me alimento saudavelmente. Eu acordo todos os dias 5 horas da manhã, impreterivelmente, 4h40. Eu acordo 5h30, 6 horas. Agora, quando é 9 horas da noite também, a gente já está dormindo, né? Dormindo. Eu também. 9 horas da noite. É o meu limite. Eu sou da noite. Limite. Quando passa das 9, aí eu no outro, porque 9 horas eu fico, 8 horas, fico vendo uma televisãozinha, as notícias internacionais na televisão, as coisas. Já está desligado às 6 horas, 7 horas, eu já desligo o celular, não quero saber de quem tiver, mas no outro dia me diz. Não? Se for a Terceira Guerra Mundial, é que eu vou fazer. Eu vou ficar sabendo pelo barulho. Pelo barulho, né? Mas aí estamos aqui, querido. Viu? Está aqui. Sempre avante. Douglas, você sabe, foi um prazer. Quantos cursos tem no SESMAC hoje? Olha, nós temos cerca de 26 presenciais e temos uns 18 EAD. Eu antes de vir aqui, eu estava na avaliação final de EAD, de Educação Física, né, de ensino à distância. Então, mas... Funciona bem esses cursos de EAD? Funciona muito bem. Isso, eu desculpa a minha ignorância, porque assim, eu fico vendo esses colégios hoje todos tendo aula. Sim. Né, porque colégio é uma coisa, um aprendizado que você tem ali. Lógico, é mais uma interatividade dos alunos. Mas assim, eles deveriam diminuir mais a carga e fazer mais EAD, né? Tem sempre presencial. Eu acho que certas categorias não podem ser EAD. Não. Medicina não pode. Engenharia não pode. Imagina, sou formado em EAD em medicina. Quem é que vai querer ser? E odontologia. Entendeu? Então você tem alguns cursos, mas algumas disciplinas podem ser. Olha, nós funcionamos, o SESMAC funcionou. Por exemplo, administração. Pode ser, mas eu acho que o ideal seria o semipresencial. Exato, porque tem algumas apresentações que você tem que ter uma interatividade entre os alunos. Eu leio os jornais impressos todos da capital. Todos. O senhor gosta de folhear mesmo, né? Sim, mas eu acordo cedo, às 6 horas, aí já vou olhar as notícias todas. Ainda vende jornal, ainda de... Eu compro. De folha ainda, já vende, né? Folha. Aqui tem a Tribuna Independente, que é uma cooperativa verdade, muito boa. E a Gazeta aos finais do dia. E eu tenho o Extra também, que é minha, entendeu? E também o jornal, tem o Jornal do Noia. Eu leio todos. Eu já filtrei quando eu viajo, ali. Só política que eu não gosto de ler, mas o resto quando eu leio. Viajo, eu gosto de política, gosto de tudo. Eu leio tudo, até os anúncios. Né? Mas, então é isso aí. É isso aí. Mas eu acho que a gente tem que saber de tudo um pouco, certo? Eu acho que você não pode ser engessado para determinada coisa, certo? Então eu sempre vi, sempre fui muito curioso, sempre fui muito pesquisador, sempre quis saber das coisas, mais e mais das coisas. E é isso que eu continuo. Mas eu olhando aqui para o senhor, não consigo acreditar que o senhor estava fazendo 80 anos de idade. O senhor parece ter 60 anos de idade, está muito na atividade. Está sempre muito ágil. Ainda com novos projetos. Isso é legal. A gente já estou com que não pode a minha parar agenda de do trabalhar próximo a ano. cabeça. Já a minha agenda está é isso que me põe. Eu acho que isso aqui é importante. Você está sempre pode parar de pedalar, antigamente, lá na minha São Miguel, né? Cabeça vazia oficina do diabo. Oficina do diabo. Né? Então, eu estou sempre ligado. Vou sair daqui, aí vou assistir o noticiário internacional hoje, a França, Portugal, Espanha, Estados Unidos, né? Brasil, aí vou para
depois eu vou, janto, aí vou ver alguma coisa lá do celular, desligo o celular e só pego ele 7 horas, 6 horas, 7 horas da manhã para ver notícias e responder as correspondências que eu estou dando. Isso aqui é indispensável hoje em qualquer administração, qualquer gestão. É fundamental, é um aparelho fundamental. Mas eu gosto também do impresso, né? Gosto do dinheiro. Eu sou uma das poucas pessoas que usam ainda dinheiro. Rapaz, né? Eu tenho tanto tempo que eu não uso dinheiro. Eu só uso tudo meio cartão. Eu uso cartão e uso dinheiro também. Eu achei engraçado. Eu gosto de tudo. Esses dias eu no sinal, eu falando com um cara, chegou um cara comigo ali e tal, limpa vidro de carro, né? O carro tava bem sujo mesmo, o cara limpou o vidro do carro ali. Aí, de repente, o cara, doutor, dá um dinheirinho. Eu falei, rapaz, não tenho não, bicho, eu só ando com o cartão. Ele falou, tu tirou uma maquininha do bolso. Eu não sei se funciona aqui, isso aqui não é verdade. A gente não aceitamos cartão de crédito. Eu acho que era piada dele, mas foi tão engraçado. Foi tão engraçado. É vero. É vero. Mas foi. Gente, eu quero aqui agradecer a presença aqui do meu. Quer falar mais alguma coisa, doutor? Fique à vontade. Quero só agradecer a você. Algum novo projeto, novo livro? Eu quero só agradecer a você pela oportunidade e dizer que gostei muito de conhecer você, né? Gostei muito da sua performance, né? É um trabalhador, é um comunicador nato, é um empreendedor. E isso tem muita afinidade comigo, que eu também sou assim. Então, lhe agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço a sua presença. Espero que não tenha decepcionado. De forma nenhuma, pelo contrário. É sempre bom ter pessoas aqui com essas histórias incríveis e como a sua, que passa essa bagagem para as pessoas. Incentiva, né? A gente está aqui, que é na verdade, o propósito do Fala Max, é justamente a gente dar voz e incentivar que as pessoas façam, empreendam, estudem praticamente, principalmente, né? O estudo é extremamente importante, enfim. É isso que é o propósito aqui do Fala Max. Você que é empreendedor, quer contar a sua história de sucesso, vem para cá, chama a gente, fala com a gente. Tem aqui o nosso arroba Fala Max. Seja o nosso entrevistado e será um prazer atendê-los. Gente, muito obrigado, doutor. Mais uma vez, querido, excelente, muito obrigado. Empreendedorismo lá é o lema lá do SESMAC. Inovação e empreendedorismo. Beijo no coração, minha gente. Um abraço. Tchau, tchau.